A recomendação da Anvisa de suspender a aplicação da AstraZeneca nas grávidas muda o planejamento da vacinação no estado. Agora, as gestantes vão tomar as doses de outros laboratórios. As 37 mil doses da Pfizer que chegaram vão atender Goiânia e mais 4 cidades, entre elas Rio Verde e Anápolis. A vacina precisa ser mantida em super freezers. Chegou, mas acabou. Em Anápolis, quem foi aos postos em busca da segunda dose da Coronavac voltou para casa indignado. Isso é muita covardia, rapaz. Está internado em estado grave o bebê que chegou no hospital com mais de 30 lesões pelo corpo. E tá difícil encher o tanque, o preço dos combustíveis chega às alturas e motoristas reclamam. Eu te conto tudo agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa noite para você. Agora 7h10. A nova remessa de Coronavac para aplicação de segunda dose já acabou em Anápolis. A cidade ficou 12 dias sem a vacina para reforço e as doses que chegaram não foram suficientes. Hoje, muita gente que madrugou na fila da vacinação voltou para casa indignado. O seu Atair chegou na fila de madrugada. Tentava pela segunda vez tomar o reforço da Coronavac, agendado para o dia 28 do mês passado. De novo, ele perdeu viagem. Hoje eu cheguei aqui 4 horas da manhã, estou aqui esperando. Até agora que a mulher saiu aqui, falar que não tem. Isso é muita covardia, rapaz. Como o seu Atair, nesta terça-feira muita gente só descobriu que não tinha Coronavac depois de horas de espera. A gente foi avisado ontem que tinha a dose da Coronavac e não tem a dose agora. Chegamos aqui, não era nem 4. No último domingo chegaram 1.800 doses, mas a fila para o reforço tinha quase 4 mil cadastros. Aí a remessa durou só até o início da tarde dessa segunda-feira. A prefeitura acredita que mais doses da Coronavac podem chegar ainda esta semana, uma vez que o Instituto Butantan anunciou o repasse de doses ao Ministério da Saúde. Enquanto a aplicação da segunda dose segue parada, o município de Anápolis continua aplicando a primeira dose da vacina AstraZeneca. Todas as pessoas que estão no grupo de comorbidades podem procurar a vacina nesse momento. Tanto as puérperas acima de 18 anos e as comorbidades entre 55 e 59 anos. Também estamos atendendo, nesse momento, os pacientes com síndrome de Down acima de 18 anos. E as cidades do norte goiano voltaram a vacinar com a dose de reforço da Coronavac depois de vários dias sem o imunizante. Porangatu vacinou hoje com a primeira dose quem tem comorbidades. Arlete agora pode respirar aliviada. É que a auxiliar de dentista conseguiu tomar a segunda dose da Coronavac. Estava com muito medo de não conseguir. Consegui, graças a Deus, estou muito feliz por isso. Antes mesmo de começar a vacinação para pessoas com comorbidades e doenças crônicas, uma fila quilométrica já era registrada na região onde estavam sendo aplicadas as doses da AstraZeneca. A regional de Porangatu recebeu 71 frascos da vacina contra a Covid-19 Coronavac. Cada uma contém 10 doses e essas doses são destinadas à segunda aplicação de quem recebeu a primeira lá atrás e que estava com um atraso no calendário de vacinação de até 15 dias para receber o imunizante. O secretário de Saúde de Porangatu afirma que com a chegada desse novo lote, a lista de pessoas com atraso para receber a vacina foi zerada. Nós sabemos que a demanda é muito alta, mas temos uma garantia de que futuramente não falte essas doses. Nessa terça-feira, Itumbiara aplicou a segunda dose em idosos e a primeira em pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais. Vamos até lá então conversar com a repórter Luana Nunes, ao vivo, traz as informações para a gente. Luana, amanhã segue essa vacinação para pessoas com comorbidades? Boa noite para você. Ei, Rosane, boa noite para você, boa noite para todos. Amanhã não vai ter vacinação para pessoas com comorbidades, viu? Nós entramos em contato com a prefeitura questionando por quê, ainda não fomos respondidos, perguntamos também quantas pessoas já foram vacinadas até agora, mas não tivemos essa resposta. No momento, a vacinação para pessoas com comorbidades ainda segue aqui em Itumbiara. Tem doses sendo aplicadas, mas é só por hoje, vai ter uma pausa aí nessa vacinação.
Vai seguir para amanhã, né, só a vacinação da segunda dose da Coronavac para idosos que já foram vacinados. Ela vai vacinados com a primeira, né? Ela vai ser em 2 locais, aqui no Capim de Ouro e também no Colégio Dom Veloso, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. Aqui apenas em formato drive-thru e lá no colégio para pedestres. O cantor Jorge, da dupla Jorge e Mateus, se vacinou com a vacina AstraZeneca aqui em Itumbiara. Segundo a Secretaria de Saúde, ele segue aí os requisitos para poder receber a vacina. Ele mandou um recadinho para a gente. Vamos conferir? Acabei de vacinar, graças a Deus, aqui na cidade de Itumbiara. Parabenizar toda a equipe da vacinação. Todo mundo organizado, tudo certinho, tudo direitinho. Feliz mesmo de estar aqui hoje me imunizando dessa doença terrível. Nós entramos em contato com a assessoria do cantor Jorge para saber qual comorbidade ele tem, mas nós ainda não tivemos a resposta. Vacina sim. Volto com você, Rosane. Tá bom, muito obrigada pelas informações, Luana. E, gente, um bebê de 6 meses, uma bebê, na verdade, está internada em estado grave. Ela foi atendida na UPA Infantil de Anápolis com mais de 30 lesões pelo corpo. Vamos conversar ao vivo com o Eduardo Idaló, que tem mais informações para a gente. Eduardo, boa noite para você. Já se sabe quem teria provocado essas lesões na bebê? Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, ainda não se sabe quem causou essas lesões na bebê. A situação é a seguinte: a pequena Valentina, de 6 meses, ela chegou ontem, através dos bombeiros, na UPA, especializada em pediatria, aqui em Anápolis, por volta das 9h30 da noite. Os bombeiros fizeram esse primeiro contato depois que o pai dela fez o chamado aos bombeiros, dizendo que ela tinha caído do colo dele e aí começou a ter sinais de convulsão. Só que nesse primeiro atendimento, os bombeiros perceberam muitos hematomas pelo corpo da criança, então levaram até a UPA. A equipe de enfermeiros e médicos que fizeram esse primeiro atendimento confirmaram que ela não respondia a nenhum estímulo, não parecia consciente, com dificuldade de respirar e tinha mais de 30 pontos de lesões pelo corpo. Hoje à tarde eu conversei com a chefe de enfermagem que fez esse primeiro atendimento. Veja só o que ela disse. Ela não estava respondendo a todos os comandos solicitados pela equipe para essa avaliação, né, neurológica, motora, respiratória, e nós acionamos o Conselho Tutelar para manter essa segurança. Pois é, a situação nesse momento é a seguinte: ela foi entubada ontem nesse primeiro atendimento, não é, pela equipe aqui da UPA e transferida para o UGOL, Hospital de Urgências do Estado, que fica na capital. A gente teve informação do boletim médico dela hoje no fim da tarde, é de que o estado é grave, ela está na UTI e respirando com a ajuda de aparelhos. Ela está acompanhada pela mãe, como você viu a chefe de enfermagem falando, foi acionado o Conselho Tutelar, que está acompanhando o caso e também está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Criança e do Adolescente aqui de Anápolis. Já foi pedido depoimento tanto do pai quanto da mãe e o exame de corpo de delito também já foi solicitado e deve acontecer nas próximas 48 horas com a criança ainda no hospital. Isso é imprescindível para que possa então esclarecer há quanto tempo essas lesões no corpo da criança, né, estão e qual o motivo desses hematomas. A gente continua acompanhando então esse caso. Rosane, com você. Meu Deus, que judiação que fizeram com essa criança, né? Obrigada, Eduardo, pelas informações. Gente, lá em Anápolis, pacientes denunciaram uma mulher que se passava por psicóloga. A profissional fazia atendimentos e até compartilhava as confissões dos pacientes, acredita? As vítimas alegam ainda que eram coagidas a pegar empréstimos bancários para pagar o tratamento que não tinha fim e nem trazia efeitos, nem trazia resultados. Mesmo não tendo formação na área, atendia crianças especiais e não demonstrava preocupação com a ética profissional. Por diversas vezes, ela deixava o paciente na sala para conversar
com os colegas. Ela invadia a nossa sala, nossos consultórios e começava a falar e a gente não queria conversar sobre aquilo, enfim. Uma pessoa difícil. Muito invasiva, desrespeitosa com a gente. Esta outra pessoa, que também não quer se identificar, diz que foi vítima da suposta psicóloga. Durante 3 anos de acompanhamento, ela teve as confissões compartilhadas com outros pacientes. Ela contava tudo, de uma terapia para outra, tudo. Eu sabia de tudo que acontecia na vida das minhas amigas por ela, coisas que as minhas amigas não me contavam e as minhas amigas sabiam das minhas coisas para ela. Tudo que eu falava para ela, nada era sigiloso, ela sempre contava tudo. Um grupo com 8 pessoas chegou a denunciar a mulher por exercício ilegal da profissão. As vítimas alegam ter sido coagidas a pegar dinheiro emprestado no banco para pagar um tratamento que não tinha fim. Além dos problemas psicológicos, muitos dizem estar endividados por causa da suposta psicóloga. A família do Gustavo também era acompanhada por Irene. Os filhos do casal foram medicados pela profissional. Um deles teve uma reação por causa do remédio e chegou a ficar em estado grave. Ele, com 6 anos de idade, ele teve uma desidratação profunda, teve um embaçamento da vista. Gustavo afirma que depois das denúncias, ele foi ameaçado por Irene várias vezes. Então, presta atenção, nós dois podemos resolver tudo tranquilinho, ninguém nunca vai saber de nada. Você pode ir em paz, tranquilo, só eu e você. Eu fiquei 2 anos aí, você não resolveu o que tinha que resolver, ué. Se você quiser ir lá bater um papo comigo, beleza. Eu tô te convidando a ir lá para você não se prejudicar. A defesa da suposta psicóloga nega e diz que as acusações não têm fundamento. Essas denúncias feitas contra a mesmas são por circunstâncias pessoais e não profissionais. A mesma é uma profissional respeitada no ramo, não só aqui na cidade de Anápolis, mas em todo o estado de Goiás, pelo profissionalismo, a ética com que a mesma pratica sua atividade profissional. O Conselho Estadual de Educação informou que Irene Cardoso Rodrigues nunca fez parte da entidade. Já a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. Segundo o delegado, dezenas de pessoas já foram ouvidas e ele segue investigando os crimes de estelionato e exercício irregular da profissão. A gente também entrou em contato com o Ministério Público, mas até agora não fomos respondidos. Em Rio Verde, os casos de dengue caíram, mas os vários prédios abandonados na cidade preocupam, já que eles são prato cheio para o Aedes aegypti. Neste prédio abandonado, que fica numa região nobre da cidade, toda vez que chove, tem água acumulada na laje. Essa daqui está parada desde a última chuva. E aqui o problema não é só a água parada. Dá uma olhada na altura desse mato. Do lado de dentro, garrafas vazias, muita sujeira e lixo. O prédio está abandonado há mais de 5 anos. O dono já foi multado quase 10 vezes, mas até hoje não tomou nenhuma providência. Segundo a prefeitura, este não é o único. Em Rio Verde existem pelo menos 10 prédios comerciais abandonados. O que se torna um prato cheio para a dengue. Do começo do ano até agora, Rio Verde registrou pouco mais de 300 casos da doença, praticamente metade do que foi notificado no mesmo período do ano passado. Isso não quer dizer que os cuidados com o mosquito Aedes aegypti podem ser deixados de lado. A vigília tem que ser constante, né? Mesmo que está baixo, mas quer dizer, não podemos parar de trabalhar. Nós procuramos a empresa de telefonia responsável pelo prédio que mostramos abandonado aí na reportagem, mas ainda não tivemos resposta. E Goiás recebeu hoje mais de 37 mil doses da vacina da Pfizer. Essa é a segunda remessa do imunizante que chega ao estado. O primeiro carregamento, que desembarcou há uma semana, foi distribuído apenas para Goiânia, mas desta vez vai ser diferente. Outras 4 cidades também vão ter acesso às doses. São 37.440 doses que chegaram na madrugada de hoje a Goiás. Esse segundo lote não deve ficar só em Goiânia. Essas que chegaram hoje, elas serão distribuídas em Goiânia, Anápolis, Trindade, Aparecida de Goiânia e Rio Verde, todas de primeira dose. Logística feita, apreendida, agora a gente expande para essas 5 cidades.
A nota técnica do Ministério da Saúde orienta que a vacina da Pfizer pode ser armazenada por no máximo 5 dias a uma temperatura de 2 a 8 graus, que é a temperatura das geladeiras das salas de vacinação. O prazo aumenta para 2 semanas se o armazenamento for em temperatura entre 25 e 15 graus negativos. Para atingir esse índice, as vacinas devem ficar em freezers mais potentes. O transporte das embalagens com a vacina também deve ser feito entre 25 e 15 graus negativos. Rio Verde se prepara para receber nesta quarta 3.510 doses. Elas devem ser armazenadas em 2 superfreezers do município e já começam a ser usadas na quinta-feira para vacinar pessoas com comorbidades inscritas no site da Prefeitura. Ainda, segundo a Secretaria de Saúde, restam doses da vacina AstraZeneca que também serão usadas nos próximos dias. Já Trindade, na região metropolitana, vai receber 2.300 doses. A rede de freezers já estava preparada. O pessoal que vai aplicar a vacina recebeu treinamento nesta terça, depois que a informação foi confirmada. Uma nova sala de vacinação vai ser aberta. A meta é aplicar todas as doses em 3 dias, por meio de agendamento no site da Prefeitura e no aplicativo, que é novidade. Nossa parte física já estava toda preparada para receber essa oportunidade de receber essas doses. Isso vai trazer ainda mais celeridade e, com certeza, a demanda que nós temos na cidade também, nós vamos conseguir atingir de uma maneira muito maior. O primeiro lote de vacinas da Pfizer chegou a Goiás no dia 4, com 17.550 doses. Todas elas foram destinadas para a capital, seguindo o que foi recomendado pelo Ministério da Saúde. Mas, apesar do pedido de agilidade na aplicação, uma semana depois, Goiânia aplicou menos de 10 mil doses. É pouco mais que a metade do que foi repassado até agora. A Secretaria Municipal de Saúde explicou que recebeu as vacinas da Pfizer em 3 remessas. No dia 4, 9.360 doses. Dia 10, 4.680 doses. E nesta terça, 3.510 doses. O município informou que aplicou até ontem 9.186 doses e que tinha em estoque ainda 4.854. Somando a última remessa, são mais de 8 mil doses para serem utilizadas nos próximos dias. A Prefeitura disse também que as doses são encaminhadas aos postos de saúde de acordo com os atendimentos que são agendados pelo aplicativo, para que não haja perdas. A Anvisa recomendou suspender o uso da vacina da AstraZeneca em mulheres grávidas. Essa orientação foi feita depois que a própria fabricante informou à agência sobre uma morte suspeita de uma gestante de 35 anos. A relação do caso com a vacina ainda não está comprovada e segue em investigação. A orientação é que as grávidas continuem tomando a vacina contra a Covid-19, só que de outros laboratórios. A notícia pegou de surpresa as grávidas que agendaram para tomar a vacina nesta escola do Parque Anhanguera, em Goiânia. Não está fazendo a vacinação para gestante. Abalou, que eu achei que eu já ia vacinar, né? Eu teria que desagendar e agendar num posto que teria a Pfizer. Pelo aplicativo. A suspensão do uso da vacina da AstraZeneca em gestantes segue recomendação da Anvisa, já que não há indicação na bula para este grupo. A Anvisa diz também que eventos adversos estão sendo monitorados. De toda forma, a vacinação de grávidas com doses da AstraZeneca em Goiás está interrompida. A imunização de gestantes segue aqui na capital e em municípios que tiverem doses de outros fabricantes. Nesse momento, nós já passamos o comunicado para todas as regionais e para os municípios de que a vacina para gestantes com a vacina AstraZeneca está suspensa nesse momento. Se não houver outra vacina de outro laboratório, então essa gestante vai ter que aguardar a chegada dessa vacina para poder se imunizar.
Em Goiânia, a orientação às gestantes é que procurem um dos 12 postos de saúde que estejam aplicando vacina da Pfizer. Para isso, a secretária executiva de saúde do município orienta as gestantes a fazerem o reagendamento de horário. Se você já estava em uma escola, por exemplo, realizar o cancelamento pelo aplicativo e agendar em uma das unidades de saúde. Preciso chamar a atenção da população para a gente chegar no horário do agendamento, para evitar aglomeração, porque as nossas unidades de saúde possuem recepção de unidades de saúde, ela não tem uma quadra como a escola. Outra orientação é que, diante de qualquer reação inesperada, aquelas grávidas que já tomaram a AstraZeneca avisem imediatamente o serviço de saúde. Caso apresente algum evento adverso, que seja comunicado ao serviço de saúde onde ela recebeu essa vacina, para que a gente possa também monitorar. Não é possível afirmar que as gestantes que tomaram estão em risco, não é possível afirmar isso. A gente fala isso até para tranquilizar a todas, mas que está sendo feita a investigação. O obstetra Antônio Carlos da Silva afirma que as grávidas devem seguir a recomendação das autoridades e tomar as vacinas de outros laboratórios, no caso, Coronavac ou Pfizer. A vacina, ela tem a sua eficácia comprovada. Ela já foi usada por muitas pessoas e muitas gestantes. Para quem ainda não tomou a vacina, a orientação é que seja feita outra fabricante, não a AstraZeneca, que por enquanto segue com essa restrição. A nota técnica da Anvisa vale apenas para as grávidas. A vacina da AstraZeneca continua sendo usada nos outros grupos que estão sendo imunizados neste momento. São eles: as mulheres após o parto, as pessoas com comorbidades, com deficiência ou com síndrome de Down. Os especialistas reforçam que complicações causadas pela vacina são muito raras e o risco que a Covid-19 oferece é muito maior. E vacinar salva vidas, vacinar muda a história de país, a história epidemiológica. Então, para que a gente não crie pânico, a vacina está aí, é uma realidade, ela é segura. A Secretaria de Saúde de Goiás diz que ainda espera informações do Ministério da Saúde para definir se as grávidas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca devem receber a segunda dose. Lembrando que o intervalo para o reforço dessa vacina é de 3 meses. Agora são 7h31, a seguir eu te conto a escalada dos preços dos combustíveis em Goiás. Não sai daí não, já eu tô de volta. Sete 7h34, estamos de volta. Em Catalão, um homem de 56 anos foi preso por crime ambiental. Com ele, a polícia encontrou quase 100 pássaros. As aves foram levadas para os setas e devem ficar por aqui até que todas se recuperem para depois serem soltas na natureza. As aves foram localizadas depois que a Polícia Civil recebeu uma denúncia de que um homem estaria criando os pássaros de forma clandestina, sem nenhum cuidado com a alimentação e com a higiene. Os pássaros estavam numa casa que fica nesta rua do bairro Santo Antônio, na periferia de Catalão. Eles estavam dentro de gaiolas sujas, sem nenhuma higiene e com poucos alimentos. Foram localizados 96 canários da terra. 26 passarinhos estavam mortos. E o preço do combustível, hein, gente? Tá nas alturas. Tem posto cobrando quase R$ 6,30 no litro da gasolina e o etanol a quase R$ 5,00. O motorista jataiense é o que está pagando mais caro para abastecer. Etanol a R$ 4,67. Gasolina a R$ 6,29. Na vizinha Rio Verde também não está fácil. A gasolina está a R$ 6,26. Para encher um tanque de 50 litros, o consumidor vai precisar desembolsar mais de R$ 300. Se escolher o etanol, são quase R$ 230. Não tem como, né, viver assim, porque cada hora um preço mais alto. Para atrair o cliente, alguns postos oferecem promoções nos pagamentos à vista. Mesmo assim, o Neudes ainda prefere abastecer aos poucos. Colocar só o mesmo que a gente acha que vai gastar no dia, né?
Com o preço dos combustíveis nas alturas, o consumidor está tendo que se desdobrar para poder economizar. Uma das alternativas é substituir a gasolina pelo etanol. Mas será que essa troca está compensando? Compensa. Quando a gente tem o preço do álcool representando menos de 70% do preço da gasolina, é mais vantajoso fazer o uso de álcool do que da gasolina. É bom fazer as contas, viu? Porque até em Itumbiara, onde o preço está ainda um pouquinho mais em conta, já tem anúncio de aumento. Os motoristas da capital estão assustados. Abastecer em Goiânia nunca foi tão caro. O litro da gasolina está chegando nos R$ 6,00 e o etanol quase beirando R$ 5. Quando tem uma baixa no preço do combustível, a gente corre para os postos para abastecer, né? O Procon está fazendo uma fiscalização para saber se esse preço é abusivo. Os postos precisam apresentar a nota fiscal da compra do combustível e justificar um aumento tão alto. Eles têm 10 dias para apresentar essa defesa e depois disso, depois da análise, constatar que estão comercializando com margem de lucro abusiva, esses postos poderão ser autuados. Começou a colheita da cana-de-açúcar em todo o país. Só Goiás deve colher este ano mais de 74 milhões de toneladas. Mas a produção deve ser menor do que na safra passada, principalmente na fabricação do etanol. As máquinas já estão em ritmo acelerado na colheita da cana-de-açúcar. Goiás é o segundo maior produtor de cana do Brasil. A colheita dura cerca de 9 meses e vai até dezembro. E da cana-de-açúcar se aproveita de tudo. Daqui sai o etanol, o açúcar e até energia elétrica. Da cana a gente aproveita tudo, né? O bagaço, a palha, a gente transforma em vapor e energia e usa no processo da indústria. Só esta indústria, em Jataí, no sudoeste do estado, produz mais de 2 milhões de litros de etanol por dia. Goiás deve colher cerca de 74 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Mas apesar da expectativa de uma boa colheita, a produção deve ser menor este ano, principalmente na fabricação do etanol. É que o clima não está favorecendo a produtividade. Poucas chuvas em dezembro, poucas chuvas em janeiro. Bastante chuva em fevereiro, o mês de março já não foi tão chuvoso, então isso comprometeu um pouco, né, a questão da qualidade da cana, o que pode interferir na produção e na produtividade. O pôr do sol do Cerrado ganhou mais cores na leveza dos balões em homenagem aos 99 anos de Aparecida de Goiânia e essa é a nossa imagem do dia. No total, foram 15 balões que enfeitaram o azul do céu aparecidense. E em tempo de pandemia, né, gente, os moradores nem precisaram sair de casa para comemorar a data. De longe era possível ver a homenagem à cidade que a cada dia se destaca na economia do estado. Imagem linda, né? 7h39, tô indo embora, mas amanhã eu tô de volta, ó. Um beijo, um cheiro para vocês. Hoje a gente encerra com imagens de Itumbiara. Tchau, tchau.